sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Nutrição do Brasil. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Para iniciarmos nosso debate, nós estamos aqui com as meninas do Panquecas no Divã e eu acredito que vocês já conheçam elas, porque todas as informações estão no nosso site, mas eu vou apresentar elas para vocês. Estamos aqui com Cibele Silveira. Ela é psicóloga, cognitivo-comportamental, ela também é personal coach e ela tem atuação em consultório. Estamos também com Renata Bezerra, ela é nutricionista funcional, ela é mestre, palestrante e também tem atuação em consultório. E estamos também com Vanessa Vavrick, nutricionista clínico-esportiva. Olá, pessoal. Com ampla atuação também em consultório. E aí, meninas? Como é que surgiu esse projeto Panquecas no Divã? O que seria o projeto? O Panquecas no Divã ele é um projeto para levar informação até as pessoas, né? E a ideia do projeto em si surgiu devido... A gente começou a perceber que a gente estava recebendo muitos pacientes com transtorno alimentar, com alguns problemas relacionados à imagem mesmo corporal. E aí a gente pensou, né, Vanessa, bom, vamos levar informação até o público, e a gente pensou que a plataforma do YouTube ela era mais interessante para isso. E junto com a nutrição a gente pensou em agregar a psicologia, porque são assuntos que estão completamente relacionados, né? Quando a gente tenta tratar algum problema alimentar, a psicologia vem junto. Sim. E foi aí que surgiu o projeto, e o projeto, ele, na verdade, ele acabou aumentando um pouquinho o leque do que a gente queria passar, né? Porque a gente tem outras coisas no canal também. A gente passa receitas, temos participação de convidados, sempre discutimos temas super interessantes para todo mundo, e é bem interessante, né? A tendência é só cada vez mais a gente aprimorar. Que legal, meninas. Então, feitas as devidas apresentações, vamos iniciar o nosso debate. E hoje o tema é o impacto das redes sociais na aceitação corporal, como não cair nessa. Então, nós, nutricionistas, a gente tem recebido muita gente no consultório, até chegando com imagens de pessoas que elas querem ficar com os corpos parecidos, muito semelhantes. E às vezes, eu não sei se vocês percebem isso, mas com certeza sim, aquele corpo nem condiz com a realidade daquela pessoa, porque a pessoa tem uma estrutura corporal totalmente diferente do que ela quer, da pessoa da foto. Então, o que vocês têm utilizado de estratégia para mostrar para aquelas pessoas que o que elas estão almejando, não condiz com a realidade dela? Pô, não sei se isso acontece com você, mas a maior parte, às vezes, do período da consulta ali que a gente tá com o paciente, às vezes é mais desmistificando essas questões, né? Pra gente dar um início. Eu acho que primeiro falar sobre o biotipo, né? Isso é uma coisa muito importante. Sim, com certeza, porque quando você consegue visualizar, né, realmente como é seu biotipo físico, fica mais fácil para você conseguir compreender qual é a melhor situação e qual a melhor estratégia nutricional para você. A meta, né? Porque, por exemplo, se chega uma pessoa, uma mulher que tem uma estrutura óssea larga, pernas largas, né? Pernas grossas, não tem como a gente tirar ela desse ponto aqui e transformar ela num modelo palitinho, porque é o extremo. Não dá, e isso precisa ser mostrado na consulta para a gente não gerar grandes expectativas e no final a frustração. E além disso, né, a questão da gente também trabalhar muito a autoestima. É o que eu sei que Renata também faz isso, é trabalhar a autoestima dessa pessoa. Porque você tem que entender quais as partes do seu corpo você tem que valorizar mais. Né? Que isso é independente de qualquer tratamento nutricional que você vai realizar no consultório. Né? É você ter autoestima de você amar a si mesmo e entender que aquela ali é sua situação corporal, que é totalmente diferente de outra pessoa. Tem uma coisa que a gente usa no consultório que é a avaliação física, né? Que são os números, percentual de gordura, o peso, que na verdade, no final das contas, acaba servindo mais para a gente ter um parâmetro para saber se o paciente está evoluindo ou não. Isso. E não exatamente da gente falar, olha, você precisa chegar a X% de gordura. Por quê? 15% de gordura pode ficar bonito em mim, mas para você talvez 20% fique mais bonito em você. Então não existe um padrão, né? É isso que a gente está querendo quebrar. Isso, exatamente. Eu não sei se vocês notaram também que o público feminino é o público-alvo, mas também tem crescido o número de homens impactados pela rede social. Com certeza. Não é isso? Cibele, conta pra gente se aumentou o número de pessoas com baixa autoestima, que procuram muito mais você para tratar as pessoas que são impactadas mesmo pela rede social. A baixa autoestima fruto das redes sociais. Sim. Atualmente, né, as redes sociais aí chegou
com a velocidade, né, incrível. E muitas vezes, como tudo acontece, às vezes vem para favorecer ou desfavorecer. E aí cabe muito, não é culpa das redes sociais, cabe muito da habilidade que aquela pessoa siga alguém, tenha alguma admiração, ou apenas curta, né, o que é que algumas pessoas façam. Então, a questão está muito mais interna do que a própria rede social. Uma pessoa que está com sobrepeso, por exemplo, tem alguém que admira nas redes sociais, gosta e passa a desejar ter o corpo daquela pessoa. E isso é um grande problema, porque nunca você vai ser igual a alguém. E aí a gente trabalha com alguns pacientes em parceria, que aí a gente entra com essa parte da nutrição e essa parte do comportamento alimentar. Então a gente trabalha muito essa demanda, inicialmente trazida por ele, de como se aceitar. Então as redes sociais, se for vista como algo que vai favorecer, que vai lhe estimular, ótimo, perfeito, isso é muito bacana, que vai te incentivar. Mas muitas vezes está num problema na própria pessoa não aceitar. E ainda tem uma ressalva aí também, com o que Sibeli falou, em relação às pessoas que têm muita dificuldade. Quando você senta no consultório, a gente já consegue identificar que a gente não pode atender de imediato aquele paciente de acordo com o que ele deseja, se ele deseja perder peso ou não, porque às vezes a gente já identifica que ele primeiro precisa passar por um psicólogo para ele resolver essa questão que está passando por ele, essa situação da autoimagem, de você distorcer, e aí primeiro a gente caminha para ela, para depois ele começar realmente um tratamento nutricional. Então sempre é realmente um trabalho em conjunto. Sim, nutricionista com psicólogo. Totalmente. E Cris, uma coisa legal de ser mostrado também no consultório é você mostrar casos reais. E ó, isso daqui é um acompanhamento de 1 ano, 2 anos, para ela conseguir chegar no que ela quer realmente. E não de 1 mês, 2 meses, como algumas pessoas acham. Projetos de verões da vida. Que é o antes e depois de internet. Casos reais. Exatamente. Porque na verdade tem um antes e depois, mas ninguém sabe os bastidores. Sim. Tempo que aquela pessoa passou. Inclusive a gente vai conversar de outras coisas, né, que são utilizadas, muitas vezes modulação hormonal, cirurgia, Photoshop. Porque as pessoas, para ganhar seguidores, né, o que eles mais fazem, né, é colocar a vida deles com aquele corpo escultural. Mostram o seu antes e depois, mas também eles não tentam passar para as pessoas o quanto tempo ele levou para conseguir aquilo ali. Né? Para ele é mais fácil expor já o corpo dele, já no nível que ele deseja, porque isso vai atrair mais pessoas. Mas não mostra a realidade, o quanto tempo ele ficou para chegar naquele... Com certeza. E é justamente assim como a indústria da beleza faz. Ela gera uma insatisfação nas pessoas e aí elas acham que precisam comprar aquele produto. Ela se alimenta disso. Mas elas nunca vão chegar porque aquela imagem é inatingível. Porque tá cheio de mudança em Photoshop, tá cheio de uma história por trás, como você falou. Isso. Vira um ciclo, né? Hoje a gente tem uma facilidade de conexão digital, que é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, né? E isso gera um alto engajamento e participação das pessoas. Mas, em compensação, isso também tem criado padrões estéticos e também tem se criado regras alimentares específicas, porque isso tem se viralizado. Quais são os impactos, meninas, em relação ao comportamento alimentar mesmo, que vocês podem falar aqui pra gente? Bom, eu acho que as mídias sociais, elas sempre geraram insatisfação corporal, seja por TV, seja por revista. Eu acho que a grande questão é que hoje isso está muito mais invasivo. Onde quer que você esteja, você está com o celular na mão, você está sendo bombardeado o tempo inteiro com essas imagens e com essas postagens, com essas publicações. Então, isso acaba entrando na cabeça das pessoas de uma maneira tão natural, essa percepção do belo, do que é bonito, do que é um corpo bonito, que elas nem percebem. E quando elas se dão conta, elas já estão querendo ter o corpo da blogueira, sabe? Não só o corpo, mas aí começa a copiar tudo, né? E geralmente faz, que se ela faz exercício de manhã em jejum, a pessoa vai lá e faz. Se ela gostaria nesse momento, ela está consumindo todo dia tapioca, então tapioca é o alimento. Os alimentares também são criados, né? Sim, com certeza. Já chegam pessoas no meu consultório com situações e alimentos já específicos. Para querer, naquele momento, olha, eu queria saber se aquela torta faz mal, porque você já está imaginando que é uma torta de alguma blogueira fitness que está espalhando aí por aí e você quer saber se aquilo é bom ou é ruim. E a gente já tem estudo relacionando, sim, as redes sociais com o aumento de depressão, com o aumento de ansiedade,
com insatisfação corporal, com baixa autoestima, enfim, né? Com essas questões comportamentais mesmo. Sim. Já é comprovado cientificamente. E isso. principalmente para as adolescentes, que a gente Sim. não está falando que não seria o público-alvo aqui, né, da nossa discussão, mas a gente sabe que elas são muito afetadas. Com E certeza. que tem alteração sim de comportamento, principalmente em relação à bulimia, anorexia. Sim, é isso que eu ia falar. Assim, muito essas restrições alimentares que algumas dessas blogueiras fitness passam, assim, passam a imagem que elas têm essa restrição alimentar, mas a gente não sabe o por trás. Né? Ela pode mostrar aquele prato lindo, maravilhoso, mas não quer dizer que ela segue aquilo. O corpo dela pode ter uma facilidade maior de comer até certas besteiras, né, no seu dia a dia, que não vai ter mudança corporal. Isso. E a pessoa acaba se iludindo com aquilo. Eu acho que é até importante a gente falar, Sim. nós nutricionistas, que uma alimentação saudável está longe de ser isso, Com de certeza. restrição, que a alimentação saudável não é isso. Com certeza. E a gente mais que tem que prezar é o equilíbrio alimentar, né? Que a gente sabe que isso tem que acontecer. E o que você falou, quando essas meninas, adolescentes, chegam lá no consultório com essa imagem já de alimentação restrita, ela acaba desenvolvendo esses transtornos alimentares. Sim. E uma das coisas que também muitas pessoas não falam na rede social, mas é uma coisa assim que é muito evidente, é a vigorexia. Isso. A gente só fala muito de anorexia e bulimia, mas a vigorexia também é um transtorno alimentar que ele é muito pouco falado. Então a vigorexia, né, para muitas pessoas que não sabem, é um transtorno relacionado com aumento de massa muscular. Então é muito mais atingível no público masculino do que no feminino. Então é aquela tendência que você tá lá naquela rede social, é aquela vontade de você estar procurando aquele cara que é muito forte, que ele é muito malhado, que a gente sabe que ele também pode ter uso aí de outras substâncias que a gente vai falar, e ele fica naquela tensão de treino, dieta, exercício, e quer aumentar aquela massa muscular de qualquer jeito. E nem todo mundo tem o mesmo biotipo. E nem todo mundo tem facilidade de ganhar massa muscular. Então é uma coisa que é pouco falada e muita gente nem imagina que deve ter, e muito, em rede social. Com certeza. Aí eu acho que, até aproveitando o gancho, eu acho que Sibélia que pode explicar melhor pra gente essa questão dos impactos psicológicos em relação ao comportamento, em relação aos transtornos. O que é que tu pode contribuir, Sibélia? São inúmeros, né, meninas? Assim, é impressionante o número de pacientes que chegam com essa demanda, né? Cada vez mais e bem desafiadoras, porque eles já têm possivelmente a baixa autoestima, né? Bem fragilizada. Então, quer copiar o modelo de alguém, aí recorrem a cirurgias, recorrem a suplementos, recorrem à alimentação, a treinos e querem fazer exatamente como as meninas falaram, como eles fazem. Então, assim, quem eles seguem ou perseguem, porque chega a ser até um tipo de perseguição isso, né? E aí eles querem fazer exatamente toda a programação, desde exercício alimentar a tudo, exatamente como a vida daquelas pessoas. Então, como aquilo influencia na vida deles, então vão causar vários transtornos além desses que elas trouxeram. E aí começa, assim, a brotar vários sentimentos de tristeza, de angústia. E aí a tendência é que o efeito seja rebote, por mais que ele vá para o nutricionista, ou então recorra a suplementos, a cirurgia, enfim. Então o planejamento alimentar começa pela mente. Então se você não está preparado para construir um planejamento alimentar, as suas chances de ser bem sucedida vão ser muito baixas. Sim. E aí aproveitando, né, a gente tem que, eu acho que a gente já até falou aqui, falar das imagens que não são reais, né? Para isso, eu gostaria de convidar agora Tiago Sarinho, ele é especialista em marketing digital e ele vai mostrar pra gente agora imagens que parecem reais, mas que na verdade foram fabricadas pelo Photoshop. Então, Tiago Sarinho. Oi pessoal, meu nome é Tiago Sarinho e eu não sou da área de nutrição. Acho que vocês devem estar aí se perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Já que eu não tenho muita informação para dar do que se refere à nutrição. Mas na verdade eu fui convidado pelo pessoal para estar aqui para desvendar e apresentar para vocês um pouquinho de uma coisa que tem sido muito traumática. O que acontece? As pessoas têm olhado a internet, têm visto o quanto é fácil postar para elas. Então, hoje em dia todo mundo tem um perfil no Instagram, hoje em dia todo mundo tem um Facebook e é muito simples postar, basta fazer um selfie, esticar o braço, usar o telefone e tá lá. O que acontece? Por ser tão fácil pra gente, a gente começa a imaginar que para todo mundo a rotina de postagem é essa. Então a gente começa a olhar certos perfis, certas pessoas e começa a encarar como se
aquilo ali fosse de fato verdade. E aí, o pessoal do congresso me chamou e disse o seguinte: cara, tu que apresenta tanto, tu que é o cara que trabalha com marketing digital e sabe o quanto a gente cria personagens para representar campanha, para apresentar um produto, fala um pouquinho qual é a realidade por trás das câmeras, né? E aí eu vou falar um pouco do uso e da execução de certas manipulações de imagem para parecer um corpo perfeito. Engraçado é que as pessoas acreditam que aquilo ali é real. E aí, quem estava falando com as meninas, e elas falaram hoje muito bem, é que, por vezes, esse é o motivo de diversos transtornos alimentares. Porque as pessoas olham para aquele corpo lá, olham para aquela irrealidade, e a gente vai ver daqui a pouco, olham para aquela irrealidade, e aí a gente percebe que as pessoas ficam assim: uau, meu sonho é ser assim. Por que eu não tenho aquela barriga? Por que eu não tenho aquela coxa? Por que meu bumbum não é na nuca? Se ela pode, por que eu não? Inclusive, cheio de frase motivacional também na internet, como se tudo fosse muito fácil. As coisas não são bem assim. Vou mostrar para vocês algumas imagens a seguir, e de verdade eu não quero ofender. Espero que as pessoas que foram utilizadas não se sintam ofendidas, mas de verdade é importante a gente demonstrar que a internet é muito mais fácil de se manipular. O fantástico mundo de Bob da internet é muito fácil de se montar. Beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é essa imagem aqui. Olha só. Reparem, junto da cintura da moça, como ela está bem curvada. Se a gente perceber, nessa imagem tinha uma linha cortando aqui o braço dela, e aí ela sumiu justamente perto ali do seu companheiro do terno, tem uma curva bem acentuada. E aí, se a gente pega a foto no mesmo dia, ela lá com seu pai, ela não está bem assim. Olha só, o corpo dela mais sem forma, o braço muito mais alongado e engraçado, foi no mesmo dia com o mesmo vestido. Então, eu só quero que vocês perguntem a verdade: é essa daqui com o pai ou essa daqui com o seu acompanhante? Pensem nisso. Então isso aqui é uma clara manipulação utilizando o Photoshop. Mas vamos adiante. Bem, essa aqui, Musa Fitness, posta e fica indicando e estimulando. Inclusive, no começo da carreira falava muito da parte nutricional. Precisou dar uma manipuladinha nas costas, porque na verdade o físico dela não é bem esse. E olha que ela é bem magrinha. E aí como é que eu vou perceber isso? A linha do chão está modificada. Ela está bem atenuada aqui perto das costas, onde a linha do chão toca nas costas. A gente vai perceber que tem um aboloamento, justamente onde foi dada a entrada. Aqui, ó, bem nessa curvinha. Foi exatamente aqui onde houve a manipulação. Ela não tem tanta curva, né? Então, e olha que ela é bem bonita. O corpo dela é bem bacana, bem magrinho. Até ela tá usando Photoshop. E ela, olha só, aparece aqui de novo, com a barriguinha no shape, fininha, porque esse é o personagem dela, magrinha, de corpo seco. Mas quando a gente vai ver a postagem dela e a postagem do fotógrafo, a gente percebe que ela não tem tanta curva assim. E ela de fato é magrinha, nem precisava fazer isso, mas ela mexeu no braço e também mexeu na curva. Olha só a diferença. Bem, esse caso aqui virou emblemático. Está tarjado, mas é muito fácil saber quem é, já que isso aí virou um case, inclusive a gente estuda e brinca dentro da agência, porque esse físico aqui foi totalmente construído. Está tarjado e aí não dá para ver a cabeça, mas ele ficou todo desproporcional. A mão, o braço foi a de outra pessoa, peitoral, tudo isso foi construído. Só para a gente comparar a foto original com a foto final de campanha. Olha só, é isso que a gente vê o tempo todo na internet. Então, braço, peito, mão, tudo foi alterado para deixar ele mais
masculino. Porque a cueca precisa vender esse personagem, um homem mais homem. Beleza? E por último, esse caso aqui específico foi tão mexido que acabou com a cintura dela. A cintura veio para lá já perto do peito. Então, esses aqui só são alguns exemplos do que eu queria falar para vocês. Pessoal, a vida real ela é um pouco mais complexa e a dificuldade é muito maior do que o uso simples da manipulação do Photoshop. Em 3 ou 4 pinceladas, a gente muda o corpo. E aí, para fechar essa história, eu queria mostrar para vocês um vídeo desse aplicativo, o Facetune. Esse é um aplicativo que tem facilmente nas 2 principais lojas de aplicativo e ele vai mostrar aqui, ó, o passo a passo da modificação desse rosto. Então, não achem que isso é realidade. Gente, para isso acontecer, vocês precisam seguir a dica das meninas aí. Elas vão voltar aqui para terminar a palestra, mas para conseguir resultado exige esforço. Não existe bala de prata, jeitinho, caminho fácil. Exige envolvimento e entrega. É possível? Imagino que seja, eu nem sou especialista nisso, imagino que seja assim, mas tem seu esforço. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado, sigam com o congresso. Eu vi o conteúdo está muito bom, muito rico. E imagino que hoje só o primeiro dia, tem mais 4 pela frente. Valeu, pessoal. É isso aí. Meninas, vocês entenderam o tamanho da crise que a gente tem que enfrentar, né? Porque é assim que as pessoas estão chegando no consultório da gente, com essas imagens que não são reais, que não passam de uma grande mentira. E aí isso gera um monte de problema. Primeiro é o problema de falar que o nutricionista, meu nutricionista, ele não consegue me deixar como eu quero. Ou até mesmo quando o problema é mais sério. Porque quando colocam a culpa na gente, ok. Mas quando as pessoas começam a achar que o problema está com elas. Aí vem vários sentimentos. O sentimento de culpa, porque digamos que aquela pessoa está fazendo exatamente tudo que essa pessoa que está na rede social está fazendo e ela não consegue atingir aquele resultado. O sentimento de fracasso, de que nada funciona com elas. Eu acho que a gente, como promotoras de saúde, a gente não pode deixar passar aquele caso da blogueira que fez a lipoaspiração, que não tem problema nenhum em fazer lipoaspiração, mas o que não pode, pra mim, opinião pessoal, o que não pode é quando você está vendendo uma coisa, dizendo que só foi dieta e exercício, até mesmo uso de cinta, que a gente não vai entrar aqui na discussão se funciona ou não, mas ela não foi transparente quanto a isso de dizer que fez a lipoaspiração. Imagina as pessoas do outro lado da tela sendo influenciadas por aquilo, fazendo as mesmas coisas e não atingindo aquele resultado. Sem falar no fator tempo que tem aí, né? É um resultado muito rápido, um resultado imediato, que a gente, inclusive, tem que falar para os nossos pacientes que resultados imediatos eles não funcionam. E tem que tranquilizar os nossos pacientes em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Cibele, o que é que tu pode complementar em relação a isso? O que é que isso gera, até mesmo inconscientemente, para as pessoas que estão vendo, que não estão conseguindo atingir esses resultados, estão fazendo exatamente as mesmas coisas? O que é que tu pode falar? Cris, o que é que eu poderia falar, assim, até uma contribuição mais voltada pelo meu público, né, alvo de pacientes, e pelas muitas coisas que a gente vê aí também. Mas assim, o grande problema disso se chama motivação, né?
e relacionado às suas crenças. Então, o paciente chega lá cheio de crenças negativas: eu nunca vou conseguir, eu sou feia, eu faço de tudo, já fiz dieta, já procurei nutricionista, faço academia, tenho personal, e continua do mesmo jeito. E não compreende que um processo de emagrecimento saudável, ela começa realmente pela mente. Muitos chegam até com a demanda: eu não aguento mais nutricionista não me dá resultado, eu não gosto não adianta. Não é isso. O profissional, como qualquer um, ele vai lhe dar um norte, vai poder lhe dar subsídios para você obter resultados, obter um sucesso. Mas não adianta o paciente, o indivíduo que esteja fazendo as mesmas coisas, querendo obter resultados bem-sucedidos. Meninas, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao caso de ter um procedimento de resultado imediato, que é uma lipoaspiração. E o que é que vocês acham disso? Porque impacta diretamente nos nossos pacientes também. Sim. Eu acho que é uma questão que você tem que criar realmente uma autoanálise em relação de uma situação dessa. Quantas pessoas podem ser influenciadas por esse tipo de pessoas? E assim, se você for pensar, é um absurdo, né, o que se gera em relação a isso. As pessoas acabam procurando, até de certa forma sendo influenciadas também a fazer lipoaspiração. Porque vão pensar assim: é a última alternativa, foi o que a blogueira fez, então vamos embora também fazer minha lipoaspiração porque eu não tenho mais jeito. E eu não sei se esse pessoal, eu não sei se eles têm noção real do impacto que isso gera nas pessoas que seguem, sabe? Dessa expectativa e futuramente a frustração. Por quê? Porque não é besteira, exatamente. Isso não é besteira, né? A gente tem que dizer isso para as pessoas. Não é besteira. E assim, eu também não sei se vocês ficaram sabendo, ela ficou praticamente um grande tempo isolada, não conversou com ninguém. E aí isso gerou mais repercussão ainda, que pra mim, na minha visão, minha opinião pessoal, ela quis ainda mais enfatizar a rede social dela, para as pessoas começarem a procurar cadê ela, o que é que aconteceu com ela. Ou seja, as pessoas começaram a achar que aquilo ali era mais interessante. Ou seja, ela ganhou. Era isso que ela queria ter. Mais divulgação, mais situações e falar no jornal mal dela, porque é mais fácil você dizer assim na rede social: desculpa, gente, eu errei. E só. Mas e aí, as pessoas que acreditaram em você, como é que fica? Pois é. A minha opinião é a mesma, assim. Eu acho que o problema não é ela ter feito a lipoaspiração, o problema é a omissão. Isso. É você vender uma coisa que não é real. Propagar, né, um culto a um corpo Exatamente. perfeito que não Mas faz isso jus também ao que foi ela bom, eu não vejo isso como uma coisa negativa. Isso eu achei uma forma muito positiva, porque as pessoas agora vão começar a acreditar em nós, profissionais, que falam que realmente a rede social é uma rede que, se você for fazer um filtro, tem mais gente que gosta de omitir várias coisas e tem gente que gosta de falar a verdade. Então, ou seja, não é só essa blogueira, gente, que faz isso. É muitas outras. Então, é isso que a gente tem que pensar. Isso abriu uma janela também para as pessoas perceberem. É o Com mundo certeza. das maravilhas. Né? Sim, é o mundo de Alice. Com certeza. Então, eu queria muito que vocês pudessem deixar uma mensagem final para os nossos participantes. Bom, a mensagem final é que sejam mais críticos, né? E observem se o que vocês seguem nas redes sociais realmente, de fato, tá fazendo bem para você, né? Se não tá aumentando a tua ansiedade, se não tá te deixando mais infeliz. E comece, se você for realmente fazer um processo de mudança, comece a utilizar você como parâmetro para essa mudança e não outra pessoa. E uma das coisas que eu também falo muito para os pacientes é seguir pessoas reais, também pessoas que tenham um perfil físico parecido com o seu, né? Que é isso que é uma das coisas que a gente tem que fazer. É que cada um tem que entender que são corpos diferentes. E também não quer dizer que se eu tiver uma barriga tanquinho, não quer dizer que eu também não vá ser mais feliz ou menos feliz. E sim, o que vale é a sua realização, né? Sua felicidade como pessoa. E eu também acredito muito, além dessa parte da mídia social, a gente tem que prezar muito o equilíbrio, né? E eu acredito muito nisso, numa nutrição ela muito mais equilibrada e menos esses modismos e menos prisões nutricionais, né? De você chegar num casamento e tá lá a pessoa abrindo um pote de marmita com ovo e batata doce. Não, gente, você também tem que pensar um contexto social, né? Faz parte você ter a sua família, seus amigos, vai ter momentos que vai envolver a comida, né? Que é cultural nosso.
E é assim, isso que faz parte do aprendizado. É que isso é uma coisa pontual, que você pode sair do seu planejamento alimentar, mas com equilíbrio. No dia seguinte você vai poder fazer a sua atividade do jeito que você deseja fazer, mas vá com calma, também não adianta ter muita pressa, que a gente também enfatiza muito isso. Eu acho que a mensagem é mais essa, né? Só complementando, é o que eu sempre falo, você acabou de falar, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, que quando eles descobrirem o equilíbrio, que eu acho que é o que é mais difícil, eles nunca mais vão ter essa oscilação de peso que a gente tanto vê no consultório, não vão ter problemas com a autoimagem, além de descobrir a quantidade correta de consumir determinado alimento, aqueles que não são considerados tão saudáveis, e a frequência correta de consumo. Pronto, quando descobrirem isso, o problema em relação à nutrição nós resolvemos. Que é um equilíbrio individual. Isso. Aí cada pessoa tem o seu. Exatamente. E Sibeli, o que é que você pode falar pra gente? Perfeito, como mensagem final? meninas, que vocês falaram, eu vou Nada. tentar falar alguma coisa diferente, mas assim, algo muito importante, gente, que é o nosso amor próprio. Isso aí, sem dúvida nenhuma, quando você tem um amor próprio, tem um autoconhecimento, tem essa percepção das coisas que você quer, que você gostaria de melhorar. Sempre estamos em constantes buscas de melhorias, isso é muito bom. A ansiedade também é importante, é boa, é gostosa a ansiedade, desde que ela venha te favorecer, venha te deixar numa zona confortável. Procure o seu processo de melhoria também metas reais, né? Metas que vocês possam atingir. Existe um processo e ele é lento, ele é demorado. Se seja lá o que for, né? Não só voltado a um processo de emagrecimento, né? Mas qualquer objetivo, qualquer meta que você deseja alcançar, um sonho, um planejamento, trabalhe um pouco com metas reais, metas atingíveis. Mas é isso, gente. Muito obrigada, um abraço para todos vocês, espero que vocês tenham curtido nosso debate. Pronto, então aqui nós encerramos o nosso primeiro debate, ainda tem mais 4. Estamos somente no início do congresso e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com cada debatedor. As informações estão no nosso site www.nutriçãoparatodos.com.br e amanhã vai ter um dia só de low carb, então eu espero vocês amanhã no mesmo horário, tá bom? Beijo e tchau, tchau. Tchau, Tchau.